Olá. Olá, boa noite, Cláudio, Dona Lília, boa noite. Tudo bem, meus amigos? Estão me ouvindo bem? Paula, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Luciana. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Coloquem pelo menos uma mãozinha que aí eu já... Ah, legal, que bom, Paula, obrigada. A gente sempre fica na dúvida, né, se o áudio tá bom. A imagem também, tudo certinho, né? Que bom, muito obrigada, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos, viu? Ao 5º Momento de Evangelho no Lar, né? Do Centro Espírita Antônio de Pádua. Que bom, que bom. Ai, que delícia. Que bom estar aqui com vocês novamente. Eu já espero ansiosa as sextas-feiras, sabe? Boa noite, Cláudio. Boa noite a toda a família, querido. Boa noite a todos vocês. Eu já espero ansiosa sexta-feira para estar com vocês, um pouquinho aí no lar de cada um e nessa sintonia maravilhosa que é o Evangelho. O benefício que ele traz para a nossa alma, né? Boa noite, amiga. Abraço carinhoso também para a senhora, Dona Lília. Ai, que saudade de abraçá-la. Nossa, meu Deus. Coisa boa estar aqui nesse momento com vocês. A gente pode matar um pouquinho a saudade, né? E já aproveita e já faz toda uma conexão, né, com o alto. Oi, Davânia, boa noite, minha amiga, boa noite a você e a toda a sua linda família, boa noite. Peguem a aguinha, viu? Eu tô aqui com o meu copinho já, com a minha garrafinha, ó. Aproveitem e lembrem de trazer sempre uma garrafinha, um copinho, uma jarra de água também, né? Porque os nossos queridos amparadores, os nossos mentores, eles vêm em proteção ao nosso lar, a nós, e já fluidificam a água também. Né? A água é essa que toda a família depois pode usufruir, pode beber, tá certo? Isso, que bom. Mais 2 minutinhos e a gente inicia o nosso evangelho, não é? Que bom. E vocês estão bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Com a família? Qualquer coisa que vocês precisem, lembrem, viu? O nosso centro espírita, ele tem atendimento fraterno, né? Somos todos amigos, irmãos, então um apoia o outro, viu, pessoal? Nesse momento de pandemia que ainda persiste, né? Jamais se sintam sós, tá bom? E sempre contem, né, uns com os outros, é isso que a gente precisa fazer, contar um com o outro. Muito bem, daqui a pouquinho, mais um minutinho, a gente já começa o nosso evangelho. Hoje eu estava fazendo uma leitura antes de entrar, né, com vocês no evangelho, de começar esse momento, e eu abri aleatoriamente o livro Pão Nosso, e a mensagem foi tão linda que hoje eu vou ler essa mensagem, que foi aberta anteriormente com o propósito de já ir equilibrando, já ir harmonizando o nosso ambiente, e eu vou lê-la porque eu achei maravilhosa. Não tive coragem de não deixá-la aqui para leitura com vocês. Muito bonita. Todas elas, né, nesse livro Pão Nosso, elas são maravilhosas. Meu Deus! Além do ensinamento que cada uma contém, elas têm uma forma de escrita que nos dá uma serenidade, uma alegria, uma confiança, é um bálsamo, né? Eu acho que esse é o termo. Todas elas são bálsamos para nossa alma, para o nosso coração. Muito bem, quase
meio minutinho e a gente já está entrando ali com o nosso evangelho. Aí uma coisa no meu olho. Aqui. Vamos lá. Sem óculos eu não enxergo de perto, pessoal, então, né? Ainda bem que existe, né? Muito bem, olha lá. 8 horas, eu estou com o controle dos 2 relógios aqui, mas eu acho que são 8 horas já então. Nós vamos iniciar o nosso evangelho com a nossa leitura semanal. Boa noite a todos. Como eu vinha dizendo, né, eu sempre faço a abertura do livro Pão Nosso e sempre faço a abertura aleatória. Antecipadamente eu fiz a abertura aleatória para que eu pudesse já ir lendo e harmonizando o ambiente. E a mensagem foi tão linda, né, essa que abriu. Eu pedi antecipadamente para os nossos protetores intuírem que a mão fosse direitinho onde a gente precisaria ler. E caiu justamente no capítulo 62, Jesus para o homem. Então eu vou lê-la, tá bom? Jesus para o homem, e, achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Está em Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Paulo foi quem disse. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? E é com essa interrogação que termina o capítulo 62 do Pão Nosso. Eu vou inclusive lê-la novamente. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Fica aí uma pergunta para a gente refletir sobre a descida do Mestre Jesus e o seu Calvário, em prol de todos nós, do conhecimento que nos trouxe, do exemplo no amor, na caridade, na fraternidade. Sua vida terrena foi por exemplo. E para quê? Para que nós pudéssemos aprender, evoluir, crescer. Foi isso que ele fez. E são momentos como esse que nós estamos iniciando agora, que eu tenho certeza que deixa o Mestre muito feliz, que é o momento da gente iniciar o nosso Evangelho no lar, trazendo o seu ensinamento para dentro dos nossos corações, para dentro da nossa alma e do nosso lar. Dessa forma, então, nós respiramos fundo, aproveitamos então esse momento para relaxar, serenar nossa alma, sentir a presença dos nossos amigos espirituais conosco, nos amparando, nos protegendo, nos acalmando. Eles que vêm para higienizar o nosso lar e a nós também, energizar
o nosso lar e também a nós. Eles que vêm ministrar o passe que nós tanto precisamos, tratando então nossas mazelas físicas e espirituais, emocionais. Nós agradecemos a estes irmãos, do fundo do nosso coração, pedimos a eles todo o amparo para o nosso Evangelho, para o nosso estudo, para a nossa harmonia e equilíbrio, bem como de todos os nossos entes queridos, todos aqueles que moram em nosso pensamento, em nossos corações, encarnados e desencarnados. E nós então, elevando o nosso pensamento e agradecendo a presença dos irmãos, pedindo a fluidificação da água que colocamos junto a nós, nós então fazemos a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, nós iniciamos o nosso Evangelho com a leitura agora. Iniciamos o capítulo 2 hoje, finalizamos semana passada o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos então iniciando o capítulo 2. Fizemos uma breve leitura semana passada, apenas desse item primeiro, o qual nós vamos repetir e dar continuidade. Lembrando que o Evangelho, ele pode e até deve ser uma conversa, tá? Uma leitura e uma conversa. Então, caso algum de vocês tenha interesse de entrar na conversa, né, pode digitar ali, não tem problema, tá? Eu posso também convidar para entrar e dar o seu depoimento, em seguida a gente dá oportunidade para outro, tá bom? Porque o Evangelho a gente faz a leitura e quem quiser dar um exemplo, colocar a sua opinião, tá certo? Maravilha, vamos lá então. Meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um beijão para quem entrou agora, tá, pessoal? Acabamos de fazer a leitura do Pão Nosso, capítulo 62. Quem quiser depois, né, poder fazer essa leitura, vale muito a pena. Ela é muito linda, maravilhosa, tá bom? Meu reino não é deste mundo. Vamos falar sobre a vida futura nesse capítulo, sobre a realeza de Jesus e o ponto de vista. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Item 1. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A vida futura. Por estas palavras, é o item 2, tá, pessoal? Por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as suas palavras. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus e por isso foi colocada no início desta obra. Ela deve ser a meta de todos os homens.
Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. O que vocês acham disso? Muito bem. Esse ensinamento do Mestre Jesus, ele nos dá um conforto absurdo. Vocês não concordam comigo? É um conforto enorme saber que não apenas na vida material, a qual nós estamos hoje vivendo por esta encarnação, nós teremos as possibilidades que tanto desejamos de aprender, de crescer, mas que ainda tanto erramos, devido à nossa infantilidade espiritual. Somos ainda muito infantis em termos de espírito. Já crescemos muito, é fato, para quem nasceu simples e ignorante, não é mesmo? O quanto nós já temos de experiência espiritual em outras existências encarnatórias. Mas o fato de Jesus ter trazido esse ensinamento, por esse motivo, muito, como diz a própria leitura, não compreendido na época, muito do que ele falava não era entendido, mesmo da maneira que ele mais utilizava, de forma de parábolas, em forma dos acontecimentos do dia a dia, mas muito ainda não era entendido. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, não se tinha esse olhar aberto para a vida futura. Achávamos o quê? Que tudo que ele falava e nos ensinava deveria estar no presente. Nem teria como, nós não temos como mudar de uma forma tão radical, 8 para 80, né? Não temos o entendimento e de repente abrir-se um leque de uma visão completa do que seria essa vida de que Jesus falava. Reino, que reino é esse que ele fala, não é mesmo? E com esse ensinamento do Mestre, um mundo de oportunidade se abriu para o nosso espírito. O entendimento de que tudo continua, com o entendimento de que nós temos leis a serem seguidas, as leis divinas. Nós temos, na amplitude do conhecimento aí, trazendo já a reencarnação, pensem a beleza que é a reencarnação quando eu penso na vida futura, da possibilidade de ter novas experiências, para mais aprendizado, e tudo no seu tempo, no seu momento. E com todo o amparo do Pai e com todo o amparo da espiritualidade que nos acompanha. É um belíssimo ensinamento e é um conforto demais para o coração. É amoroso demais. É bem o que é Jesus, amorosidade plena. Terceiro item. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Se nós trouxermos, eu estava aqui lendo e pensando, se nós trouxéssemos para o nosso momento atual, hoje, dentro do nosso lar, vamos chegar bem próximo, no nosso lar mesmo, não vamos tão longe assim. O quanto de amorosidade tem esse ensinamento do Mestre sobre a vida eterna. E o quanto de entendimento também nos traz hoje o conhecimento da existência de outras experiências vivenciadas com os membros do nosso lar. Explica muita coisa, muita, principalmente a questão dos conflitos, também das afinidades, mas mais ainda dos conflitos. Porque às vezes é tão difícil para a gente lidar com determinada situação dentro do lar, com determinadas pessoas dentro do nosso lar. E o conforto de saber que a vida futura continua no mesmo padrão que nós aqui estamos e deixamos o nosso plano terreno, é muito bom. E é bom para o nosso crescimento também, porque provavelmente sim, eu acredito que todos nós queiramos desencarnar melhores do que nós encarnamos, não é assim? Esse é o nosso propósito, é que nós desencarnemos melhores moralmente e intelectualmente do que quando nós encarnamos nessa existência atual. E esse olhar nós precisamos ter para com todos aqueles com quem nós convivemos.
para que nós tenhamos paciência também, tolerância, compreensão, de que estamos todos no mesmo barco, no mesmo processo de crescimento, com as mesmas dificuldades, e que um ajuda o outro. Essa é a proposta, e essa é a proposta de todo relacionamento. Certo? Muito bem, pensavam os judeus que os bens materiais, a supremacia de sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre seus inimigos eram a recompensa por cumprirem as leis de Deus. Tudo no hoje, no agora, na atualidade. Faltava a visão maior para com a vida futura. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram um castigo pela desobediência a essas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura e interessado somente nas coisas desse mundo. Tudo a seu tempo. A primeira revelação trazida por Moisés, nós sabemos, ela tinha um porquê de vir naquele formato. Era preciso que assim o fosse. Precisava que fosse um pouco mais austera e precisava que trouxesse algumas normas e regulamentos bem objetivos para que fosse daquela forma seguido, para que começasse um processo de transformação. E aí então, quando Jesus, na segunda revelação, nos trouxe a amorosidade do Pai, o perdão, o amar ao próximo como a si mesmo, e falando de um reino que não é deste mundo, muitos não entendiam. À época não era compreendido por muitos. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa na vida futura, no seu próprio íntimo, nesse reino de paz que é o íntimo e a consciência de cada um, num aprendizado que vem com as reencarnações, aonde nós podemos sim acessar esse reino de paz, de consciência leve, solta, tranquila, porque estamos cumprindo o que o Pai pede, porque é o melhor e é o bem para todos nós. Esse outro mundo é um mundo espiritual, para onde Jesus retorna após deixar a Terra. Jesus precisou ajustar seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época, pois se falasse toda a verdade, o povo não entenderia, e em vez de esclarecê-los, causaria mais dúvidas. Seria jogar pérolas aos porcos, não é mesmo? Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei de natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita, de algum modo, na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença desprovida de certeza absoluta, de onde resultam as dúvidas e a dificuldade que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Compreender que nós continuamos os mesmos. Compreender que nós continuamos com as nossas angústias, aflições, com as nossas alegrias e felicidades. Compreender que é muito bom que nós nos trabalhemos enquanto nós estamos encarnados, para que nós tenhamos essa vida futura mais tranquila, que possamos preparar melhor a próxima encarnação, nos sentindo mais preparados para isso. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades, e o Espiritismo vem completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre vários aspectos. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza, é apenas uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Então, nós tendo essa certeza, nós, com o pequenino conhecimento que nós temos, mas já entendendo um pouco mais sobre essa vida futura, podemos ter uma vida hoje encarnada e terrena, mas preparada também, para que nós alcancemos a harmonia, a paz, a serenidade.
estejamos mais preparados para as agruras, para as angústias, para os conflitos do dia a dia. Esse é o objetivo de estarmos aprendendo. É nos mantermos mais serenos perante o que a vida nos traz de provas, nos traz de aprendizado. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade, do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. O relato que os espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar nossos erros. Olha a beleza que é o conhecimento. E a gente, ao ler esse capítulo, se sente mais preparado para enfrentar o nosso dia a dia. Porque o Evangelho no Lar também tem esse objetivo. É o objetivo de proteção ao nosso lar e a nós, de trazer o conhecimento para o nosso espírito e para que a gente aplique, coloque esse conhecimento em prática. Então, quando a gente tem a certeza de que a vida futura trazida pelo ensinamento do Mestre Jesus é a vida após a nossa morte, que a vida continua, e que tudo tem a possibilidade de se resgatar por novas encarnações, olha o bálsamo que cai sobre nós. E olha o olhar, tenha o olhar para com aqueles que estão contigo. O olhar modificando a forma como você enxerga os teus. Antes de você enxergar o teu companheiro de jornada, o teu filho, tua esposa e assim por diante, mãe, pai, como seres hoje encarnados que estão, experimente exercitar olhá-los como espíritos que são. O seu modo de tratar com eles, o seu modo de olhar para eles vai mudar completamente. Eu faço muito esse exercício já há um bom tempo em meu lar e muda muito, pessoal. A gente tendo a certeza de que estamos convivendo primeiro com espíritos que estão na mesma batalha evolutiva que nós, muda completamente o nosso olhar. Quando nós olhamos para eles com a certeza de que eles estão lutando para vencer as suas fraquezas, assim como nós estamos, muda muito o nosso olhar para com eles. Quando nós temos opiniões tão diversas, experiências tão diversas, nós lembramos que nós já vivemos em muitas outras existências. E que cada um deve ter vivido experiências únicas. Muitas vezes eu não conheço a do outro. Eu não devo, com certeza eu não conheço a do outro, porque a experiência ela não vem apenas com uma situação, ela vem com os sentimentos, com as emoções, com tudo misturado. Então, quando eu tenho esse olhar para com aquele com quem eu convivo, de que ele é um espírito, e depois então eu olho para ele como meu esposo, ou minha esposa, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, eu entendo que ele está naquele papel atual de meu pai, minha mãe, meu filho, sabe? Por um motivo. E isso atenua os conflitos, as diferenças, os momentos, sabe? De mais, sabe? Aquelas coisinhas que dá assim na casa da gente, que é normal. Isso muda, gente. É menos rancor, é menos mágoa, é mais amor, é mais compreensão. E isso que permite ter é isso aqui, ó, é o Evangelho. É a compreensão do que Jesus veio nos trazer. Nós temos papéis a serem desenvolvidos nos lares, na sociedade, necessários, limites a serem respeitados, cada qual no seu compromisso e comprometimento a ser seguido, mas acima de tudo nós somos todos irmãos. E o Evangelho traz isso para a gente. Então, nós tendo nós colocando isso à frente, sabe, da nossa caminhada, tudo fica tão mais fácil, muito mais fácil. Nós temos mais 5 minutos, vamos conseguir ler até o item 4, que trata a realeza de Jesus.
Sim, sim, Simone, é difícil, é bem difícil. Não é fácil, eu sei disso. Todos nós sabemos, é difícil. Mas a gente precisa exercitar. A gente tem que se esforçar e com amorosidade no coração, na compreensão de que é difícil para mim, é difícil para o outro, também para o outro, para o outro. Né? E quando a gente pensa que a vida vai continuar e que eu quero, quando eu sair dessa existência terrena, eu quero estar um pouquinho melhor e quero que aquele que eu amo hoje também esteja melhor, a gente tem um pouco mais de serenidade para lidar com as situações. A gente percebe que conflitos, sabe, essas coisinhas que acontecem dentro do lar da gente, no trabalho da gente, essas coisas conturbadas, né, do ser humano, a gente pode tirar um pouco mais de letra. A gente consegue lidar melhor com o nosso ego, com a nossa vaidade. Sim, é doloroso, Davânia, é doloroso. Muitas vezes ficamos magoados, muitas vezes magoamos, né? Muitas vezes ficamos rancorosos e muitas vezes deixamos o outro rancoroso. Mas Jesus já dizia, né? Vai e faz as pazes com aquele teu inimigo, com aquele com quem você tem algum problema, antes do teu desencarne. Faze isso, é melhor, é mais fácil. E com isso a gente não vai levar ao pé da letra, né? Mas todas as situações que nos deixam, sabe, aqui com um plexo cardíaco preso, angustiado, ou que nós deixamos assim o outro, que a gente dê um jeito de arrumar isso. Não é necessário. É perder tempo, é perder oportunidade reencarnatório. É perder a oportunidade de uma reencarnação que não é difícil. Que é difícil ter outra. São muitos os irmãos querendo reencarnar. Há muitos irmãos para reencarnar, muito mais do que esses que estão aqui reencarnados. Então nós precisamos, né, nos esforçar realmente. E quando a gente pensa que, gente, a vida terrena ou a vida encarnada, porque não há só vida encarnada no planeta Terra, né? Há muitas casas na morada do meu pai, passa muito rápido. Eu estou hoje com 52 anos de vida terrena, nessa encarnação. O que foram 52 anos? Quando eu olho para trás hoje, parece que foi ontem que eu me lembro de ontem, da minha infância. Passou muito rápido, muito rápido. É dito que uma vida encarnada é praticamente um dia na nossa vida eterna. É um dia. Então, que a gente possa, né, compreender esse evangelho com toda a amorosidade que ele quer nos transmitir. Né? Continuando, caso alguém queira fazer mais algum comentário, olha, fiquem à vontade, tá? Por favor, até se alguém quiser entrar, né, para falar alguma coisa, é só me sinalizar ali que eu convido, tá bom? Nós temos mais alguns minutinhos, então vamos continuando, ó. A realeza de Jesus, item 4. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem compreender. Mas será que Jesus também teve um reino na Terra? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Olha só, nós temos aqui um comentário do Renato. Sabendo da vida após o desencarne, fica mais tranquila a perda de alguém, com certeza. E saber que a espiritualidade amiga sempre está conosco é muito bom. Verdade, meu querido amigo, saudade de você. Verdade, Renato. A perda dessa pessoa fisicamente é dolorida, mas a compreensão da vida após a morte, né, a compreensão da enorme possibilidade que nós temos de estar numa outra encarnação, inclusive com essa pessoa, mesmo que em outro formato, em outro papel, dos reencontros na vida futura, da vida espiritual, nos conforta demais. E o acompanhamento da espiritualidade, então, meu Deus, que conforto, que bálsamo para a gente, não é mesmo? Muito bem, o título de rei nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. A realeza onde o rei usa a coroa
é quase sempre um jogo de interesses e oportunidades, sendo na maioria das vezes amaldiçoada. É uma reencarnação muito difícil, muito difícil. Há quem diga que a reencarnação na riqueza, e nesse caso no poder, é muito mais difícil do que na pobreza, na humildade, de se experimentar uma reencarnação mais humilde. A realeza terrena encerra-se com a morte do rei. A realeza moral, nascida do mérito pessoal e consagrada no tempo, tem muito mais valor e importância do que aquela que efetivamente leva a coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando mesmo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Dessa forma, nós concluímos o item 4 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós então vamos aproveitar esse momento para concluir, já são 8h30, o nosso Evangelho no Lar, fazendo o nosso agradecimento a todos vocês que nos permitiram entrar um pouquinho no lar de vocês, levando as palavras do Mestre, os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, por meio do Centro Espírita Antônio de Pádua, e agradecendo a possibilidade de estarmos divulgando o Evangelho. Divulguem o Evangelho, divulguem a vida futura, divulguem a beleza e o amor dos nossos amigos espirituais que nos acompanham. E tenham sempre um olhar amoroso para com o próximo, para aqueles que convivem com vocês diretamente, para aqueles que vocês ficam sabendo que necessitam de uma oração. Elevem o pensamento, façam essa oração, amparem. É sempre possível amparar. Obrigada também, Glaucia querida. E nós finalizamos então o nosso querido Evangelho, fazendo a nossa oração final e já então a nossa vibração para aquelas situações, e lembramos sempre das pessoas que amamos e que estão necessitando de amparo nesse momento, porque a energia chega até elas, por meio do Jesus, nosso Mestre querido, e dos amparadores que estão com todos. Nesse momento, então, nós agradecemos aos nossos protetores, aos nossos amparadores de luz, aos mentores do Centro Espírita Antônio de Pádua, a Antônio de Pádua, a Juvencio Araújo Figueiredo, a toda a falange de luz e trabalhadores da nossa seara espírita, aos nossos protetores que vieram ter conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar, que vieram ter conosco o amparo, nos trazendo vibrações positivas, nos trazendo conforto, consolo, boas energias para a semana que se inicia para nós. E já rogando, Senhor, amparo para todos aqueles que nesse momento estão conosco, para os seus familiares, para as pessoas que estão conosco em vibração, em pensamento, que estão em nossos corações. Pedimos, Senhor, muita luz, muito conforto a todos aqueles, Pai amado, que se sentem aflitos, angustiados, que os seus mentores, seus amparadores possam auxiliá-los, mostrando-lhes o caminho, mostrando-lhes ajuda. Pedimos também, Pai querido, por todos aqueles que são trabalhadores da área da saúde, da área da segurança, por todos aqueles que devotam seu tempo a pessoas necessitadas, por todos aqueles que hoje se encontram nos asilos, nos orfanatos, por todos aqueles que se encontram nas prisões, que tenham todos eles, Pai, o conforto, a amorosidade vinda do Mestre Jesus em seus corações, que sintam o amparo dos seus guias espirituais, lhe mostrando o caminho, lhes mostrando a fé, lhes amparando com todo o amor que o Cristo Jesus veio nos trazer. Pedimos, Pai querido, pelo nosso planeta, pelas regiões que hoje passam pelas chamas, esse fogo que destrói as terras, os lares, que trazem a dor, a aflição.
Nós rogamos por todos aqueles, Pai, que foram afetados, atingidos, para que sejam consolados, para que tenham oportunidades de refazimento da sua vida. Para aqueles que desencarnaram, pedimos o amparo na espiritualidade, o conforto, a segurança no amor do Pai, no coração de Jesus. Rogamos por todas as famílias, Pai, que se encontram em desajuste, em conflito, para que possam sentir o amor do Mestre Jesus no seu lar, para que tenham a serenidade nas suas palavras, nos seus gestos, a compreensão para com o outro, que os mentores possam estar junto a cada tutelado, que em sonho, em intuições, amigos que chegam presentes, possam auxiliar essas famílias, possam confortar também e auxiliar nossos queridos irmãos que vivem hoje nas ruas, que possam ser esses irmãos queridos, confortados e auxiliados, Pai, por aqueles que se veem chamados ao auxílio àquele irmão. Pai amado, pela Tua bondade e Tua misericórdia, nós pedimos, Pai, o amparo a todos os necessitados. Pedimos o amparo à nossa querida Terra, ao nosso planeta casa-lar, à nossa querida escola na reencarnação. Nós pedimos ao nosso querido governador, Jesus, nosso mestre, que auxilie o nosso planeta, que os mentores possam higienizá-la, energizá-la, a caminho da regeneração. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco nesse momento, rogando muita paz, muita saúde física e espiritual, tratamento para todas as dores, Pai, e mazelas físicas, espirituais e emocionais, a que cada um possa ter o amparo, segundo o seu merecimento e sua necessidade, e que desperte cada vez mais o amor em nossos corações. Que assim seja. Que Deus nos ampare, Pai querido, nessa jornada terrena. Nós agradecemos o momento que nós tivemos, agradecemos a água que foi fluidificada, cada irmão que esteve conosco. E nesse momento, então, finalizando, nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, hoje e sempre. Que bom, meus irmãos. Concluímos mais um Evangelho. Esse foi o 5º. Dabane, obrigada também. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Fiquem bem, viu? E fiquem com Deus, com Jesus em vossos corações, lembrando das palestras que o SEAP tem semanalmente, lembrando do atendimento fraterno, que nós também temos disponível, dos estudos semanais, na página do Instagram, do Facebook, no YouTube também. Agora nós estamos por todas as redes, né, gente? Todo mundo está assim. A pandemia fez com que todos se reinventassem rapidamente, que todos se estimulassem, né, as tecnologias. Isso também é muito bom, viu? É aprendizado, é conhecimento. Já vamos levar para a próxima encarnação conhecimentos novos, com certeza, né, no campo da tecnologia também. Isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom para vocês. E até a próxima sexta-feira, às 20 horas. Lembrando que amanhã, sábado, 19 horas, nós temos também a irradiação. Ela não é feita ao vivo, mas cada um pode, nesse horário, das quartas e dos sábados, às 19 horas, se conectarem conosco no Centro Espírita Antônio de Pádua, né? Os voluntários lá do centro, alguns temos uma equipe, e vocês podem estar, né, se unindo em pensamento, em vibração conosco, tá? Nesse momento de irradiação também. Boa noite a todos, um beijo no coração de vocês, e até a próxima semana, viu? Tudo de bom, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom. E divulguem, pessoal, divulguem esse momento, vamos levar o Evangelho cada vez mais para outras famílias. Há tantas famílias necessitadas,
Tantas pessoas, nós somos necessitados. Jesus já disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é isso que o Evangelho nos traz. Remédio para as nossas doenças, não é mesmo? Doenças morais, né, para nossas dificuldades emocionais, que tratamos sim com o Evangelho, porque tratando o emocional também estamos tratando a nossa saúde física, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom. Um beijo bem grande no coração de vocês. Amo todos vocês. Tudo de bom. Um ótimo final de semana, tá? Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom. Estou encerrando aqui, tá certo? Para não prolongar muito, né, o tempo do Evangelho, mas eu tenho uma pena, eu queria tanto ficar conversando mais com vocês. Um beijo, até mais, gratidão, pessoal, até mais, tchau, tchau. Beijo. Tchau, Cíntia, até mais, Luciana. Ai, Ivy, tudo bom, Ivy? Beijo, querida. Fica com Deus, hein? Tudo de bom, tá? Boa noite. Beijo também, querida. Tchau, tchau, pessoal. Ana, beijo. Até mais. Até a próxima semana. Tudo de bom para vocês. Ótima semana, viu? Semana de luz, pessoal. Muita luz para vocês em suas jornadas. Tchau, tchau. Até mais. Boa semana, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu vou encerrar. Agora é verdade.